Hoje eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 33. E ver com você como é possível ter harmonia em sua casa durante toda a vida. Antes, porém, vamos orar ao Senhor. Pai amado, cheio de graça e de misericórdia, nós suplicamos nesse instante que a iluminação do Teu Santo Espírito esteja sobre cada ouvinte, a fim de que possamos compreender a Tua Palavra e assim, ó Deus, colocá-la em prática como o Senhor espera de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Paulo, durante toda a carta de Efésios, vem abordando importantes assuntos, temas na carta escrita a essa igreja. A unidade da igreja é um destes temas, a grandiosidade da graça de Deus, a plenitude do Espírito Santo, e agora no capítulo 5 expõe o ensinamento do Senhor a respeito daquilo que é o cerne da sociedade, o miolo da sociedade, a própria família. Nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. E nós devemos atentar para isso. Nenhuma instituição é tão básica quanto a família. Da maneira como for a moral e a vida religiosa na família, assim será na igreja, no país, na sociedade em geral. Igrejas, países e sociedades inteiras se corrompem quando as famílias são corrompidas. Temos refletido sobre a carta de Paulo aos Efésios e hoje o ensinamento da Palavra de Deus nos leva a analisar o comportamento da esposa e do esposo no lar cristão. A Palavra de Deus, no texto em que nós vamos refletir nesse instante, Efésios 5, 22 a 24, começa dizendo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24. A mulher seja submissa a seu marido. Este é um dos pontos apresentados por Deus e que promove a harmonia no lar, ainda que estejamos em tempos difíceis. A mulher deve ser submissa a seu marido. No entanto, a palavra submissão, ainda mais nos nossos dias, está carregada de preconceitos errados e exige de nós uma reflexão sobre o que de fato é submissão. E nós começamos apresentando o que submissão não é. Ela não é inferioridade, nem tampouco obediência incondicional. A mulher, de modo algum, é inferior ao homem. A própria Bíblia nos afirma que criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, a Escritura afirma que tanto o homem e a mulher são um em Cristo Jesus. E em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, nos afirma que tanto o homem quanto a mulher são herdeiros da graça de Deus. Portanto, ser submissa não diminui em nada a imagem da mulher. Não diminui em nada
à imagem da mulher, como Deus a criou. Não há de se admirar que em toda a palavra de Deus, somente Deus e a mulher recebem o título de auxiliador, vindo da mesma palavra hebraica. Submissão também não é obediência incondicional. A Bíblia é clara em ensinar que devemos ter obediência incondicional somente a Deus. Quando Paulo fala que as mulheres devem ser submissas ao próprio marido, como ao Senhor, ele está ensinando uma obediência que não vá contra as ordens e ensinamentos de Jesus. Isso é visto também quando Paulo escreve aos Colossenses: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Aqui podemos lembrar as palavras de Pedro, que disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 20. Se o marido der alguma ordem ou instrução que vá contra a palavra de Deus, a esposa deve obedecer a Deus. A submissão da esposa ao marido é uma manifestação da sua submissão a Cristo, de seu amor, obediência a Jesus, para a glória de Deus que os criou. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, a palavra de Deus diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E quando Paulo fala sobre a missão da mulher de ser submissa, isso também é para a glória de Deus. A submissão da mulher é libertadora. Em Efésios capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A igreja não é escravizada por Cristo. A igreja é liberta por Cristo. Assim também a esposa não deve assumir uma atitude de escrava do seu marido, mas de livre para assumir sua missão ao lado dele. A esposa encontra a si mesmo e seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária e alegre. A submissão da mulher é libertadora, assim como o relacionamento da igreja com Cristo. A esposa que entende o que é submissão, glorifica a Deus no seu relacionamento com o seu esposo, ajudando-o em seu chamado dado por Deus, seja onde for, na tarefa que seja. A esposa que entende o que é submissão não se coloca como rebelde à liderança do esposo, nem tampouco entra em competição contra ele. A esposa que entende submissão não se rende à escravidão dos ditames culturais da sua época e encontra a liberdade para desenvolver a missão que Deus deu para ela ao lado do seu esposo. Como ter harmonia em sua casa para toda a vida? Primeiro aspecto, a mulher seja submissa ao seu próprio marido, como ordena a palavra de Deus. No segundo aspecto, marido, ame a esposa como Cristo amou a igreja, conforme a ordem da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 33, a palavra de Deus diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Efésios 5, 25 a 33. O ensinamento da palavra de Deus é que o marido é o cabeça da mulher, e isso não significa que ele possa exercer essa liderança de qualquer maneira. Os parâmetros dessa liderança são modelados pelo exemplo de Cristo em relação à igreja. De fato, o casamento é um relacionamento tão estimado por Deus que Ele nos instrui a seguir nos moldes do relacionamento de Cristo com a igreja. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E como é esse amor? Primeira coisa que nós queremos destacar: este amor é sacrificial. A palavra de Deus diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Você que é esposo, está disposto a morrer por sua esposa? Está disposto a entregar a sua vida por ela? O comportamento que tens para com a sua esposa é de atender às necessidades reais dela? O comportamento de Cristo é um modelo para as atitudes do esposo. Um amor sacrificial não se expressa exigindo ser atendido, nem se comporta de modo tirano. Um amor sacrificial não é egoísta. Paulo, falando sobre o amor para a igreja de Corintos, nos diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, versículo 4. E ainda, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículo 7. Se você deseja que a submissão da sua esposa a você seja tão amável quanto deve ser o da igreja por Cristo, então ame sua esposa tão pacientemente quanto Cristo ama a sua igreja. Preocupe-se por ela como Cristo por sua igreja. E se for preciso ser despedaçado em lugar dela, não fuja disso. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, com amor purificador. A palavra de Deus nos diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 26 a 27. Paulo aqui parece usar o contexto do novo nascimento promovido por Cristo, exemplificado pelo batismo e desenvolvimento da santidade da igreja por meio do conhecimento da Escritura, para apresentar mais um ângulo de como deve ser o amor do esposo pela esposa. A igreja cresce em santidade e pureza por meio do exercício do amor de Jesus Cristo. De mesmo modo, o amor do esposo deve promover o crescimento, o desenvolvimento e a pureza de sua esposa. Todo amor que não promove o crescimento do cônjuge não é amor verdadeiro. Todo comportamento que não procura motivar o exercício correto da vida cristã do cônjuge não é verdadeiro amor.
O amor verdadeiro é purificador. O amor verdadeiro refina o caráter e incentiva o bom testemunho. Promove crescimento ao cônjuge e glorifica a Deus. O amor verdadeiro promove o desenvolvimento da vida cristã do cônjuge. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, com amor solícito. A palavra de Deus diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Efésios 5, 28 a 30. Um homem deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. De modo natural, ninguém em sã consciência maltrata a si mesmo. Naturalmente, cuidamos de nossa condição física e procuramos sempre manter a saúde de todo o nosso corpo. Paulo, para apresentar mais um ângulo do amor que é devido de um homem para com a sua esposa, faz uso dessa realidade. O que ele está dizendo é que quem ama, cuida da pessoa amada. Você ama sua esposa? Cuide da esposa. O amor do marido não deve ser em troca da comodidade ou o retorno que possa obter da sua esposa. O amor do marido deve ser revelado por atitudes de cuidado para com a sua esposa. Você está cuidando da sua esposa? Você consegue dizer a ela, nesse instante, quais são as atitudes que tem tido e que tem revelado o teu amor por ela? Certamente que há algo de errado se um homem olha para sua esposa e, consciente ou inconscientemente, enxerga apenas alguém que prepara comida, que lava roupa, que limpa a casa, que ensina os filhos. Ao olhar para a esposa, você deve enxergar uma parte de si mesmo, que merece muita atenção e cuidado como sendo a parte mais frágil de todo o ser. Portanto, o amor por ela deve ser solícito, diligente, ativo, não apenas sentimento, mas prática e atitude mensuráveis, apresentáveis, fáceis de identificar. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, com amor inquebrantável. A palavra de Deus diz: porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Efésios 5, verso 30 a 31. Aqui Paulo está tratando a unidade indivisível do relacionamento do homem para com a sua esposa, a mulher a quem ama. Um amor tão intenso, tão vívido, tão forte, que o homem deixa pai e mãe para se unir num novo núcleo familiar, para constituir uma nova família. Tal como Cristo não se separa da igreja como cabeça, não se separa do corpo, o marido e a mulher são membros um do outro. Os dois tornam-se uma só carne. A separação é um pensamento descabido, pois se compararia ao rasgar o próprio corpo, dividindo o que se constitui em algo insano. O marido deve conduzir o seu casamento, tendo em vista enfrentar todas as dificuldades que o relacionamento possa sofrer, sempre no que compete às suas atitudes, conduzindo novamente à reconciliação.
Eu quero concluir nesse momento afirmando que para se ter harmonia em casa por toda a vida, é indispensável que o marido e a mulher desenvolvam as funções determinadas por Deus para cada um. A harmonia, bem como a felicidade no lar, está diretamente relacionada com a nossa obediência às ordens de Deus, que é o Criador do relacionamento familiar. Mulher, seja submissa ao seu esposo. Desenvolva sua missão no auxílio a ele e assim estará glorificando ao Criador. Homens, amem sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Desenvolva o relacionamento conjugal cuidando sempre dela como sendo a parte mais frágil e delicada, pois ambos são uma só carne. Que Deus abençoe a nossa família em todos os dias, em todo o tempo. Vamos orar nesse instante. Pai amado, nós te agradecemos por nos trazer à mente a recordação de quão importante é a família. Nesses momentos difíceis, ó Pai, em que o mundo está enfrentando, em que nosso estado, nossa cidade está enfrentando, o Senhor nos chama para repensar nosso comportamento familiar, esposa e esposo. Sabemos, ó Deus, que assim que caminharmos pelas linhas desta carta de Paulo escrita aos Efésios, o Senhor falará a nós sobre o relacionamento de pais e filhos e o comportamento da nova geração. E sabemos, ó Deus, que nisso tudo o Senhor tem nos feito refletir sobre o nosso lar, sobre a nossa casa e sobre como glorificar o Teu nome em nossa família. Nós te agradecemos, ó Pai, por nos chamar para essa reflexão. Nós te suplicamos, ó Pai, que a cada dia consigamos enxergar com clareza, conforme a instrução da Tua palavra, a atitude que cada um de nós precisa tomar dentro do nosso lar, para glorificar o Teu nome, para fortalecer a igreja, para restaurar a nação, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações que há na cruz de Cristo e o poder do Espírito esteja sobre todos vós, povo amado do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno.